Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, na data de ontem, o Maxime Vachier-Lagrave venceu o Nakamura no minimatch, 2,5 a 1,5. E agora, hoje é o segundo dia das quartas de final. E a gente tem aqui Nakamura de brancas contra Maxime Vachier-Lagrave. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito bacana. Nakamura abre com o peão do rei E4 e aqui o Lagrave não quer jogar a abertura italiana, permitir aqui com um E5, jogar aquela história toda aí que a turma tá jogando. Eu vou jogar uma defesa francesa. Não, também não. Eu vou jogar uma defesa siciliana, né? Então aqui o francês Maxime Vachier-Lagrave não joga a defesa francesa, joga a defesa siciliana. Continua sendo tudo da Itália, né? Não jogou a italiana, mas jogou a siciliana e tudo bem. A partida seguiu com cavalo em F3, D6, D4 aí abrindo a siciliana, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, cavalo C3 e agora A6, a variante Najdorf da defesa siciliana. Bispo D3 desenvolvendo, E5 atacando o cavalo, cavalo de D em E2 aqui pelo Nakamura, cavalo C6 desenvolvendo o cavalo, roque pelo Nakamura e aqui bispo em E6, cobrindo esse buraco de D5, as pretas querem avançar esse peão. Cavalo G3 pelo Nakamura e D5, lance libertador de quem joga a defesa siciliana. Bispo G5, cravando aqui o cavalo, indiretamente enfraquecendo aqui as casas de E4 e D5. As casas que esse cavalo estaria atuando se não fosse pela cravada. E aqui D por E4, então capturando o peão. Cavalo de C por E4, bispo em E7, trazendo mais uma proteção aqui para F6. Bispo por F6 e aqui G por F6, o Maxime Vachier-Lagrave prefere capturar de peão, mantendo aqui o par de bispos. A partida continuou com dama em H5 pelo Nakamura e agora a dama em C7. A dama sai do caminho, segura o peão de E5, fica fazendo alguma pressão aqui na coluna C e prepara para proteger o rei aí com o grande roque. Dama em H6 pelo Nakamura, o que ele está querendo aqui? Ele está no mínimo querendo dama G7, cavalo por F6, várias ameaças. Aqui o Maxime Vachier-Lagrave preferiu tirar o rei da confusão, joga o rei para o canto, grande roque aí segurando o rei, cavalo por F6 e agora capturando aí o peão, ficando já com um peão a mais aí Nakamura. Então agora o Maxime Vachier-Lagrave vai tentar alguma compensação, primeiro com o cavalo aqui na casa D4, atacando em C2. E aqui torre de A em D1, o Nakamura desafia aí o cavalo, você vai mesmo capturar em C2 e o Maxime Vachier-Lagrave fala, não, mas em A2 eu vou. Bispo por A2 aqui pelo MVL, né? Qual que é o problema aqui de cavalo por C2, né? É muita loucura colocar aqui, ó, bispo por C2, né? Se dama por C2, torre C1 e as pretas vão perder aí a dama, né? Então seria muita loucura. Por isso que o Nakamura faz esse lance, torre de A em D1, não se preocupando com C2 e provocando o MVL aceita, faz bispo por A2. Aqui o Nakamura poderia imitar o Spassky contra o Bobby Fischer e fazer um lance do tipo B3 para tentar prender o bispo, mas ele prefere simplesmente seguir com o cavalo em F5. Temos bispo em E6, o bispo fugindo antes que fique preso, né? E agora com pressão aqui em F5, cavalo por E7, cheque, dama por E7 e agora... a gente tem aí uma igualdade material no tabuleiro, todo mundo tem 5 peões, todo mundo tem um bispo e um cavalo, uma dama, 2 torres, tudo certo. A partida segue com torre de F em E1, essa torre quer jogar, pressão agora no peão de E5, cavalo C6 protegendo aqui o peão. E agora o Nakamura vai para um lance corajoso aqui, bispo por H7, né? É um lance corajoso, porém necessário, porque bispo por H7, apesar de ficar... aqui, vamos falar assim, esse bispo não pode sair, senão cai a dama, né? É um lance importante porque segura a casa de G8, né? Tanto o cavalo quanto o bispo não estão permitindo com que a torre vá para G8, né? E aqui não existem ideias de torre por H7, com ideia de desviar a dama, porque torre por H7 está vindo cavalo por H7, né? Então, Nakamura calcula bem aí, faz esse lance com coragem, né? Porque abre a coluna H também, é um lance bem corajoso aí do Nakamura. Aliás, para jogar contra o MVL, né, só criando caos aí no tabuleiro, né? Então o Nakamura já começa a colocar uma posição aí um pouco mais caótica, né? As partidas, as posições muito harmônicas, o MVL consegue impor o seu perfume nas partidas, a sua elegância de um jogador francês. Então o Nakamura vem e já joga um hambúrguer aí, joga um cheeseburger, né? Já joga batata frita aí no tabuleiro, né? Cria um pouco de caos aí, acaba com essa perfumada toda e vamos ver se assim ele ganha do francês. Aqui o MVL segue com dama B4 atacando B2.
Agora B3 protegendo e rei em B8, um lance importante, colocando o rei aí em segurança. Temos dama G5 e agora torre aqui em D4 pelo MVL, levando mais peças aqui, preparando para dobrar e entrar pela coluna D. Temos bispo em E4 aqui pelo Nakamura, salvando aí, bloqueando aqui a torre, né, bloqueando aqui de todo tipo de ataque. Essa torre poderia vir para H4, ficaria incomodando bastante. Então bispo em E4 também faz pressão no cavalo. Aqui o MVL seguiu dobrando as torres, torre de H em D8 e aqui torre C1, colocando a torre em segurança, a torre que já estava atacada 2 vezes e ameaçando aqui um garfo esperto com C3. A partida seguiu com dama C3 ocupando essa casa e evitando o garfo. E agora, o que jogar nessa posição? O Nakamura vai para um lance extremamente ativo na posição H4, olha esse corredor aberto aí para o peão. Rei em A8 protegendo o rei, H5 avançando com esse peão passado, torre D2 e depois de simplesmente bispo em D3 aqui, o MVL no lance 27 abandona aí a partida, né? Já não quer mais jogar isso daí, se poupou, né? Porque realmente aqui esse peão passado faz toda a diferença. Aqui não há mais conexão entre as torres, a torre já ficou sem muita atividade, né? O cavalo está controlando muito bem, aqui o cavalo e a torre controlando muito bem a casa de E4, e esse peão passado vai fazer toda a diferença, né? Então aqui não tem muito como segurar tudo isso daí, né? Então por isso que, além de tudo, essa torre vai cair daqui a pouco, né? Cavalo E4, aí essa torre não vai ter para onde ir, ou seja, acabou, né? Peão passado, torre caindo, não dá para querer continuar, né? Então aqui o MVL abandonou a partida. Mas a gente vê que interessante, né? O Nakamura colocou uma posição aí um pouco mais caótica. Não vamos falar que é uma posição caótica, porque não tá aquelas posições muito malucas, né? Igual que o Mikhail Tal, ex-campeão mundial, colocava no tabuleiro, nem nada disso. Mas de certa forma foram lances de ousadia, de coragem, né? A provocação deixou capturar lá em A2, capturou depois em H7, colocou assim um peão passado na coluna H, coisas assim difíceis de se ver, né? E aí tirou, acho que o MVL do lugar comum, né? E acabou dando certo. O Nakamura que tá jogando muito, né? O MVL também joga muito. É difícil esse torneio, assim, é difícil para quem torcer, né? Porque todo mundo é bacana, todo mundo joga bem, a não ser o Nepomniachtchi, né? Tô brincando. O Nepomniachtchi não é muito querido, né? O Nepomniachtchi não é muito querido por conta do seu jeito mais durão, assim, o seu jeito mais frio de falar o que pensa e tudo mais, né? A turma acaba não gostando muito. Ele teve algumas reações, claro, né, que não foram muito legais também, quando perdeu do nosso brasileiro Alexandre Fier, derrubou as peças lá e saiu fora, né? Ele faz umas coisas assim que realmente a turma não curte muito, né? Então não é à toa também, né? À toa é a fama do Guiri, né? O Guiri, ele tem a fama de empatão, né? Se bem que acho que ele anda empatando bastante mesmo. Mas é um grande jogador, né? Um grande jogador, tá aí nesse match contra o Magnus Carlsen. Eu tenho mostrado partida, eu vou continuar mostrando. Hoje, no dia de hoje temos mais Guiri contra Carlsen, né? E o Guiri é um jogador holandês, um super grande mestre holandês que acabou pegando essa fama aí de empatão, né? Mas tem jogadores que empatam mais do que o Guiri e acabou ele ficando com a fama, né? Acontece. Bom, aqui vamos dar uma olhada onde é que o Hikaru Nakamura perdeu a mão, né? E aqui foi esse lance de cavalo na casa D4, né? Um lance que ataca C2, ataca, mas não ataca, né? Ataca, mas não ataca porque não pode capturar, né? Porque se capturar vai perder a dama depois. Então esse lance ele acabou virando uma perda de tempo, ele enfraqueceu aqui em E5, né? Acabou tendo problemas aqui em H7 e tudo mais, né? Aqui era um bom momento para fazer o lance profilático Rei B8 que o MVL acabou jogando depois, né? Aqui, então, um lance como Rei B8 seria interessante. E agora, por exemplo, Bispo por H7, se quisesse seguir nessa linha, aí não dá mais, né? Porque aqui tem Bispo por F6, ó. E aqui tá tudo certo para o MVL, né? Ah, mas não tinha, então, o Bispo por F6 ali, quando jogou mais pra frente ali o Bispo por H7? Cadê? Aqui nessa posição, não, porque não tinha mais o bispo, né? Era outra história. Então aqui Rei B8 era um lance que poderia ser jogado, né? Aqui, então, é um lance profilático. Esse lance acabou perdendo tempo na partida, né? O cavalo em D4. E aqui, então, se poderia seguir da seguinte forma: torre de F em E1, desenvolvendo a torre, bispo em F8 atacando a dama em H5,
Bispo E7 mantendo a pressão no cavalo, cavalo G4 para evitar aí as repetições, bispo B4 atacando a torre de em D1, cavalo E7 manobrando o cavalo para o outro lado, ou seja, aqui o MVL não teria se comprometido com o lance cavalo em D4, né? Não teria perdido um tempo e aqui ele poderia seguindo aí de forma mais ativa, mais equilibrada, tentando colocar um pouco mais de ordem aí na coisa, né? Aí ele acabou indo para desordem e não é muito o território dele, né? Beleza, pessoal, é isso. A gente segue cobrindo mais partidas aí do Skilling Open 2020. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!